Vamos ver. Tá bom, né? Guilherme, faz o favor aí. Conecta no computador ali. Que eu tô encilhado aqui. Bom, pessoal, agora sim, começando um pouquinho atrasado, pensando nos alunos que não puderam vir na aula, né? Aí depois eles acompanham no YouTube. Se quebrar no celular, aí eu vou cobrar deles. Tá? Então, a gente começa a aula de hoje com literatura. A primeira parte, talvez não leve nem 1 hora, é um tempo curto aqui de literatura, e depois a gente volta para a redação. Tá? Eu tenho que entregar as redações ali que ficaram. A gente volta para a redação e dá mais uma intensificada ali na estrutura, que ainda vocês estão pecando algumas coisas, tá? Até ficar boa. Depois que ficar boa a estrutura da redação, daí a gente começa a incrementar algumas coisas na introdução, na conclusão ali, para a redação ficar perfeito, tá? Essa introdução de coisas aí que eu falei é alguma citação histórica ali para girar até colocar a tese ali, tá? Aí vocês vão ver, eu vou colocar uns slides aqui com pequenos textos e vou colocar no WhatsApp para vocês, tá bom? Vamos lá, gurizada? Tá? Então, a gente chega aqui na literatura, a gente chega no fim do século XIX. Tá? Então, estamos chegando aí a passos largos ao século XX, 1900. Lembrando que a literatura ela termina com o modernismo depois de 1945. Tá? Então, a gente já está chegando quase no fim da literatura. Tá? Então, é um conteúdo curto, mas com bastante detalhes. Tá? Então, nós temos que saber isso. A gente está ainda na época do realismo. Vocês lembram, né? O realismo, o naturalismo, que a gente estudou na aula passada. O realismo com Machado de Assis, naturalismo com Aloysio Azevedo. Lembram disso? Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Dom Casmurro, né, com a traição ou não da Capitu, Quincas Borba. A gente conversou na última aula de literatura. Tá? A última aula foi somente de redação. Tá? E agora a gente chega aqui a mais uma escola que é o impressionismo. Tá? O impressionismo. Temos no impressionismo um detalhe importante que vocês devem observar. Essa escola literária, ela teve maior representatividade no desenho, tá? Nas obras ali, nas obras desenhadas, não escrita. Tá? Na literatura, então, escrita ficou por conta somente do livro O Ateneu, do Raul Pompeia. Esse livro a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, só que um detalhe, que esse livro do Raul Pompeia, O Ateneu, alguns autores classificam ele como realista, uma parte realista e outra naturalista. Tá? Alguns concursos, inclusive, não tem essa distinção, nem aparece o impressionismo, porque o livro do Raul Pompeia, O Ateneu, ele se encaixa ali no realismo, naturalismo. Tá? Mas a ESA cobra o impressionismo. Então, se tem impressionismo, a única obra que se encaixa nessa escola literária é esse livro, esse único livro do Raul Pompeia, que é esse Ateneu que eu falei agora. Tá? Então, o maior destaque do impressionismo não foi na literatura, foi, então, na pintura. Vocês viram esse quadro aqui? O que é diferente de um desenho normal, esse impressionismo? O impressionismo ele traz um jeito diferente de obra. Aqui vocês observem que tem uma mulher no meio de um trigo, acho que é um lavor de trigo, né? Só que esse quadro aqui, se a gente aproximar o olhar de perto, vocês devem ter visto já quadros assim. Se a gente olhar de perto, não divulga muito bem o que é a imagem. Necessita de um distanciamento maior para a gente ver o que é.
Tá? Então tem vários quadros, isso é o impressionismo, é a impressão causada pelo desenho. Se a gente vê ele bem de perto aqui, não passa de rabiscos, né? É uma coisa meio que sem forma correta, não tem um desenho certinho ali. Aí a gente se distancia um pouco, olha de longe e vê perfeitamente o desenho. Se eu olhar daqui, é um desenho bem mal feito, mas olhando no computador lá, perfeito, uma mulher no meio de uma lavoura de, acho que é trigo, sei lá. Tá? Então o impressionismo é isso, é a impressão causada. Outra coisa que mudou a partir do impressionismo foi com a criação da fotografia e tal. Os desenhos que eram feitos dentro de quartos fechados ali, a imagem principal centralizada, ela mudou. O pintor ele saiu para fora, né, digamos, ele começou a desenhar paisagens, começou a tirar do centro da imagem a figura central e deslocar um pouco. Então isso foi a mudança causada pelo impressionismo. Então é importante você saber que o principal destaque dessa escola literária foi na pintura e não na literatura. Tá? Então a primeira coisa que vocês têm que saber. O contexto histórico dessa fase é o fim do século. Tá? Esse livro que eu falei para vocês foi escrito em 1888. Vocês lembram o que aconteceu em 1888 na história? A abolição da escravatura. Então é nessa fase. Então vocês observem que a fase é realista. Tá? O realismo dominou aquele momento ali. Mas dentro do realismo tem o naturalismo, tem o impressionismo, depois a gente vai ver o parnasianismo. Tá? Então aqui é o mesmo contexto do realismo, que começou em 1881. Segunda Revolução Industrial, Segundo Reinado, é o Dom Pedro II, a capital é o Rio de Janeiro, a abolição da escravatura e a proclamação da República. Tá? Isso aqui é o que estava acontecendo. Então, o fim do século XIX é bem movimentado. Vocês observaram muita coisa acontecendo. As teorias daí começaram a surgir, o positivismo de Augusto Comte, o socialismo de Karl Marx, que a gente comentou na aula de realismo, as teorias lá do Charles Darwin, determinismo de Taine, né, que é ali que determina que o comportamento do ser humano é fruto da raça, aquilo que prega o naturalismo, né? Vocês lembram, né, do livro O Cortiço que a gente comentou. E a psicanálise de Freud. Essas são as teorias que começam a aparecer, os grandes pensadores começam a surgir aqui. Características do impressionismo, então. Vocês observem que é a mesma do realismo, porque está na mesma época. Está na mesma época, e tudo isso é contrário àquela arte romântica. O realismo vem para derrubar o romantismo. Ó, objetividade, lembra que o romantismo, que é a escola logo anterior ali a essa fase realista, que se encaixa no impressionismo, então a objetividade chega para contrariar a subjetividade romântica. Verossimilhança, mesma coisa, descritivismo, razão, né, os pés no chão, mesma coisa. Universalismo, que acontece aqui, acontece em qualquer lugar do mundo. E o retrato fiel dos personagens, características que estavam na aula de realismo. Tá, isso aqui segue normal. Tá, então, o único livro impressionista que nós temos, o Ateneu. Alguém já leu esse livro, o Ateneu? É um livro, resumindo ele aqui, é um livro que o personagem Sérgio é um personagem adulto contando a história de quando ele era criança. Tá? Sérgio é o autor Raul Pompeia. Ele estudou nesse colégio, é o Colégio Abílio. Hoje é chamado Abílio, o colégio, ele existe no Rio de Janeiro. Ele chama no livro de O Ateneu, mas ele está se referindo ao Colégio Abílio. E nesse livro ele denuncia muita coisa ruim que acontecia lá, né? Como tem o diretor desse colégio é o Aristarco. Né? Esse Aristarco é o mão de ferro, é o linha dura, né? Que trata todo mundo de forma mais séria, firme e não dá arrego, digamos assim, para ninguém. Tá? Então o Aristarco é o personagem mais frio e de grande destaque nessa obra aí do Raul Pompeia. Então ele conta quando ele chegou no Ateneu, né, o pai dele, ele todo
É o filhinho de papai, né? O personagem Sérgio, criado com tudo que é ousadia, o pai dele chega e larga ele no portão do colégio, né? E diz a frase até do início ali: vais conhecer o mundo, tenha coragem para lutar. E ele, quando entra nesse colégio, ele realmente vê um colégio interno que só tem homens, e ele passa muito trabalho ali, né? Tem os maiores que agridem os menores, tá? O diretor que só pensa em dinheiro, ele vê na educação uma forma de negócio, tá? E no fim do livro ali, ele denuncia inclusive a homossexualidade que acontece ali. Até ele conhece um guri, o Rebelo, é um amigo dele, que já diz para ele no início, quando ele vai entrar ali, ó: aqui existem os protetores e os protegidos, tá? Nunca seja o protegido, porque os protetores vão cobrar algo em troca, né, dessa proteção. Tá? E realmente acontece muita coisa ali, né, e o primeiro caso de homossexualismo masculino na literatura é nesse livro Ateneu. Tá? Então, ele denuncia muita coisa ruim que aparece ali nesse colégio. Aí no fim do livro, o Ateneu pega fogo, né, e a Ema, que é a mulher do Aristarco, ela some, daí fica esse mistério no livro. Ninguém sabe se ela morreu queimada ou se ela fugiu do Aristarco, né, aquela figura ali antipática e que ela vivia naquele sofrimento por estar com ele. Ninguém sabe se ela fugiu, ela simplesmente sumiu quando o Ateneu pega fogo. Então esse livro tem um caráter de denúncia e um caráter de vingança. É por tudo que ele passou, o personagem Raul Pompeia, que ele passou, que ele retrata nesse livro. Tá? O Olavo Bilac, poeta parnasiano, ele estudou também nesse colégio Abílio, e ele criticou muito Raul Pompeia, disse que não tinha nada a ver com o que o Raul Pompeia fala no livro. Então tem esse confronto aí de ideias. Tá? O Raul Pompeia, através do personagem Sérgio, denuncia tudo o que aconteceu, e o Olavo Bilac diz que não tem nada disso, estudou no colégio lá e era tranquilo. Daí, não sei, mas essa é a história então do Ateneu. Ateneu tem a ver com memória, tá? O impressionismo na literatura tem a ver com memória. Então esse livro é memorialista. Quando se fala em impressionismo, a gente vem na cabeça memória do autor escrevendo sobre aquilo ali, tá? A impressão dele sobre aquele determinado ambiente, tá? Tem ali até. Hã? O Ateneu tem aí mesmo. Se alguém quiser emprestado, dá para pedir para Heloísa aí. O Ateneu. Vou trazer essa minha água mais para perto. O impressionismo tem naquela folha que eu dei para vocês, né? Para vocês dividirem as escolas, né? Tá, então aqui eu coloquei as características do livro e do impressionismo, né? Que o livro só representa essa escola. Pessoalidade, por causa que é ele, é só a visão dele ali. E autobiográfico, porque é uma autobiografia dele mesmo. Tá, o autor, então, Raul Pompeia, e o personagem Sérgio. Linguagem coloquial, então não tem muita formalidade aqui. A infância, que é a infância dele, lembrando que é um personagem adulto, o Sérgio adulto, contando a história de quando ele era criança, tinha 12 anos, se eu não me engano. Tá, uma crítica ao colégio, e criticado por Olavo Bilac, como eu falei aqui, Olavo Bilac nega que isso tenha acontecido lá no Ateneu. Autores, então, é um só, né? Raul Pompeia. Quando ele nasceu e quando ele morreu. Tá. O livro, então, tem reflexos subjetivos. O que é isso? É a opinião dele, opinião individual. Memória, tem um caráter de memória, porque ele está lembrando o que ele passou. E o caráter de vingança que eu falei para vocês. De vingança, tem esse caráter de vingança porque pegou fogo. Aí o Aristarco fica na última cena lá do livro, fica olhando com aquele olhar rompante, né? Olhando para os bens dele sendo destruído ali pelo fogo, tá? E nunca baixando a cabeça, aquela arrogância dele se mantém até o fim.
A sátira, então sátira é aquele sarcasmo, né? Aquele meio que um deboche para o pessoal da diretoria, e o homossexualismo, que aparece também, isso que eu falei para vocês, né? Do protetor e do protegido. Ok? A obra dele, né, desse autor aqui, tem essas outras, tá? Uma Tragédia no Amazonas, tá? E o Ateneu aqui em 1888, que é o principal, que representa aí essa fase, tá? Essa fase do impressionismo. Tá? Então, o importante é que, para vocês saberem, que o impressionismo, o destaque maior é na pintura, e na literatura temos o Ateneu. Tranquilo aí? Então, isso é um impressionismo bem curto, como eu falei, e é só isso, não precisa vocês saberem mais do que isso para a prova. Tá? Como são duas escolas curtas, a gente estuda duas hoje, tá? Duas hoje. A outra escola desse mesmo período é o parnasianismo, tá? Arte pela arte. Então, o parnasianismo é muito simples também de saber diferenciar essa escola das outras. A primeira coisa, o parnasianismo vem do nome Parnaso, que era um lugar que os poetas da Grécia Antiga se reuniam para escrever poesia. Tá? Então, vem daí o nome, Parnaso. Arte pela arte. O objetivo dos parnasianos, o objetivo único deles era a perfeição formal. Não interessava o que estava sendo escrito, mas sim a forma que estava sendo escrito. Tá? Então, o objetivo não era colocar versos de amor, não era sentimento, mas sim a frieza e a perfeição na escrita. A perfeição na escrita, como eles descreviam qualquer coisa. Né? Tem o vaso grego, o vaso chinês, e eles faziam um poema sobre aquilo ali. Né? Tem um poema O Muro, um poema inteiro falando sobre o muro. Então isso representava o estilo frio do parnasiano. Ele só era preocupado com a estética visual do poema. O conteúdo pouco importava. Essa é a ideia do parnasianismo. Tá? Então as poesias eram geralmente sonetos. Sonetos é uma forma fixa de poesia que tem dois quartetos e dois tercetos, ou seja, duas estrofes com 4 versos cada, seguidas por 3 estrofes, seguido por 2 estrofes de 3 versos cada. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Tá? Cada verso, cada linha desse poema tem 10 sílabas ou 12. Tá? Então, é perfeito. A primeira linha tem 10 sílabas, a segunda 10, a terceira 10, a quarta 10, o outro quarteto, mesma coisa. Então, era uma dificuldade fazer poesia. Vocês observem o profissionalismo desses poetas, né? Além de escrever poesia, que é difícil, eles faziam tudo com a mesma quantidade de sílabas. Se o primeiro verso tinha 12, o segundo tinha 12. Se o primeiro tinha 10, o segundo tinha 10. E todo o soneto ia seguir aquela sequência ali. Tá? Versos decassílabos, que chamam de 10 sílabas, ou dodecassílabos, que são 12, também chamados de alexandrinos. Essa estrutura de poesia a gente vai estudar numa aula separada só disso, tá? Só para título de conhecimento. Então, o parnasianismo, perfeição formal. Tá? Inclusive, tem um poema do Olavo Bilac, que ele diz assim, né, que quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Ele compara o poeta ao ourives. Ourives é aquele profissional que lapida a pedra preciosa. Né? Se vocês tiverem um anel, um brinco, né, que tem uma pedra aí, olhem que vocês vão ver que foi muito trabalhada e feita com muito talento. Esse era o estilo de escrita do poeta parnasiano. Ele se comparava a esse profissional que lapida a pedra, tá? Que faz ali, né? Por isso que ele fala,
né? Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Ou seja, ele pega o ouro e desenha uma flor ali com ouro. Invejo ourives quando escrevo. Ele tem inveja do ourives, que é esse camarada que faz que lida com joias preciosas, tá? Então ele se compara. E depois a gente vai ver esse Profissão de Fé aí, como ele fala e compara esse trabalho aí do ourives, o trabalho do poeta. É importante dizer uma coisa, que o parnasianismo, muitos professores dizem que o parnasianismo é o realismo na poesia. A gente sabe que o realismo só teve prosa. Lembra do Machado de Assis? Era livros, não era poesia. Não teve poesia no realismo. Então é um erro dizer que o parnasianismo é o realismo dentro da poesia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um erro, repito. Então o parnasianismo é a poesia dentro daquele período realista. Tá? Lembra que o realismo ele abrange tudo, o fim do século ali, e o parnasianismo ficou com a poesia. Tá? Não é poesia realista, é a poesia dentro daquele período ali. Ficou claro isso aí? É um assunto delicado, né? Bem delicado. Olha aqui, ó. O parnasianismo ele começa com o livro Fanfarras de Teófilo Dias, em 1882. Vocês lembram quando que o Machado de Assis inicia o realismo? 81, né? 1881. Então, vocês observam que é na mesma época ali. 82 aqui começa o parnasianismo. Segue as escolas juntas ali. Características. Objetividade, porque está naquele período objetivo do realismo. Apuro ou perfeição formal. Então é aquela perfeição, que eles buscam aquela perfeição na escrita. Tanto é que o Olavo Bilac, quando foi informado que o Cruz de Souza, um poeta que a gente vai ver mais pra frente, tinha morrido, o Olavo Bilac pediu um poema do Cruz de Souza para ler, olhou, viu que não era soneto, que ele só escrevia soneto, né, forma fixa, olhou os versos do Cruz de Souza e disse, não se perdeu grande coisa, né, quando o Cruz de Souza morreu. Então, ou seja, só significava para ele quem escrevia, né, dentro da perfeição formal. É um fanatismo. O Olavo Bilac, que é o principal nome do parnasianismo, ele era chamado, inclusive, o príncipe dos poetas, muito influente na época, né? O nome dele, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Dizem que esse nome não era o nome dele, ele enxertou alguns nomes ali para que o nome dele fosse um alexandrino completo, ou seja, tivesse 12 sílabas. Né? Se a gente contar Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, tem 12 sílabas, ou seja, o nome dele é um dodecassílabo, ou seja, um alexandrino. Então, dizem que ele fez esse nome, então, de tão fanático que ele era pelo parnasianismo. Até o nome dele era metrado ali, metrificado. Linguagem rebuscada, é a intenção deles uma linguagem mais difícil, levando em conta que eles só querem a perfeição estética. Mitologia, eles voltam lá ao clássico, né, trazendo elementos da mitologia. Racionalismo, então não tem sentimentalismo. Antirromantismo, porque é a escola que vem anterior a esse período. Retomada dos valores clássicos, né, como eu falei. Imparcialidade e impassividade. Então ele é imparcial, ele não vai para nenhum lado. Se o mundo está pegando fogo, o fim do século XIX está pegando fogo, o poeta não tem nada a ver com isso. Tá? E impassividade, ele está ali, não quer saber, está na dele. Inclusive tem um trecho ali que fala, né, longe do estéril turbilhão da rua. Né? Está impassível, ele não quer saber, não se mistura. Um detalhe importante que separa o 01, né, do 02 de qualquer concurso de vestibular ou da ESA. No parnasianismo não tem sentimentalismo. Entretanto, Olavo Bilac, ele tem uma veia, digamos, sentimentalista. Então, a escola não existe sentimentalismo.
Tá? Tanto é que ele descreve o vaso grego, o vaso chinês, o muro, mas o Olavo Bilac, ele tem um pouquinho ali de sentimentalismo. Na Europa, esse movimento não teve, sentimentalismo. Aqui no Brasil, teve através do Olavo Bilac. Tá? Então isso é importante saber. A escola não é só o Olavo Bilac, né, muito por conta do poema Via Láctea, que ele demonstra ali o sentimentalismo dele. É o poeta das estrelas, o Olavo Bilac é o poeta das estrelas. As formas só para vocês saberem, né, o que é um soneto, a rigidez rimática, versos decassílabos ou alexandrinos. Quantas sílabas tem um verso alexandrino? 12, né? Chamado também dodecassílabo. Decassílabo é 10, tá? Tem os de 14 também, que são chamados versos bárbaros, mas é mais raro. Tá? Então, quando a gente fala de rima num poema, a gente tem algumas coisas. Rimas pobres. Vocês já viram falar rima rica, rima pobre? Já ouviram? Alguns, né? Então, rima pobre é quando faz a rima com duas palavras de mesma classe gramatical. 2 substantivos, 2 verbos. Tá? Isso é rima pobre. Aqui um exemplo. Convento e vento. Então, são 2 substantivos, né? Quebrada, isolada. Aqui temos 2 adjetivos. Tá? Então, é classe gramatical igual. Então, aqui temos rimas pobres. Tá? Rimas pobres. Rima do Alberto de Oliveira. Rima rica. Ao contrário. Ao contrário não. Classe gramatical diferente. Um adjetivo e um verbo. Um substantivo e um pronome. Ó, violento, que é um adjetivo, rimando com vento, que é um substantivo. Tá? Vocês estão estudando com o Duarte, né, as classes gramaticais. Então, essa aqui é uma rima rica. Rima pobre, mesma classe gramatical. Rima rica, classes gramaticais diferentes. E temos as rimas raras ou preciosas. Essas rimas aqui são rimas incomuns, que é feito com som. Tá? Eleusis rimando com deuses. Então, vocês observam que o final ali não rima bem, né? Tem um IS aqui, tem um ES, então são rimas que é mais sonoras, são as rimas raras ou preciosas, tá? Para vocês terem a noção de rimas. A gente vai ter uma aula, né, lá no fim sobre poesia. Eu vou colocar no WhatsApp ali essa aula de hoje depois para vocês, tá? Então, temos aqui três nomes dessa escola aí, que é o parnasianismo. Tá? A tríade parnasiana que chama Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. O mais parnasiano de todos, apesar do Olavo Bilac ser o principal nome, o mais parnasiano de todos é Alberto de Oliveira. Tá? O mais frio, o mais perfeito parnasiano. Tá? Então, o mais perfeito parnasiano é o Alberto de Oliveira, o poeta Alberto de Oliveira. Tá, aqui o Olavo Bilac escreveu Via Láctea, que é aquele que tem o sentimentalismo. O hino à bandeira é a letra dele, né? Vocês conhecem o hino à bandeira? Devem conhecer, né? Salve, lindo, pendão na esperança. Então, foi o Olavo Bilac que fez. Ele é o patrono do serviço militar obrigatório, então. Foi ele que criou isso aí. Então, quem serve o quartel tem que agradecer aí o nosso querido Olavo Bilac. Ele que fez esse esforço aí para o serviço militar obrigatório, o serviço militar ser obrigatório, tá? O Olavo Bilac. Então, ele é um patriota, uma característica dele é um patriota muito forte. Hino à bandeira, é um hino muito bonito, escrito por ele, hein? Se vocês não conhecem, geralmente quem serve o quartel que conhece o hino à bandeira, né? Nas escolas não está sendo muito cantado. Alguém cantou na escola o hino à bandeira? Alguns ainda cantam, né? É uma canção bem bonita aí, feita pelo poeta Olavo Bilac. Raimundo Correia, a principal obra dele é As Pombas.
Tá? Raimundo Corrêa, o Olavo Bilac é o poeta das estrelas, tá? Porque ele escreveu Via Láctea. Escreveu em homenagem à Via Láctea. Vocês já viram a Via Láctea no céu? Você sabe identificar a Via Láctea? Ninguém sabe identificar a Via Láctea? Você sabe o que é a Via Láctea, né? É a galáxia nossa, né? Não sei se... Parece óbvio, né? Eu vou falar, né? Vai que alguém não saiba. O óbvio tem que ser dito, né? O céu é azul e a folha é verde. Tá? A Via Láctea é se vocês olharem numa noite estrelada, aí tem uma linha de estrela mais destacada, uma linha branca assim. Aquilo ali é uma linha da nossa Via Láctea. Via, né, caminho, láctea, deleite, do latim. Então, Via Láctea é o caminho deleite que chama. Então, se a gente olhar para o céu e ver aquela parte mais grossa de estrela, para quem não sabe, é a Via Láctea. Inclusive, está as Três Marias, não sei se o Cruzeiro do Sul está dentro desse aí. Então, o Olavo Bilac escreveu, então ele é chamado poeta das estrelas. Né? Príncipe dos poetas, chamado também, e também poeta das estrelas. Raimundo Corrêa é conhecido como o poeta das pombas. Tá? Ele escreveu esse poema aqui, tá? Raimundo Corrêa. Lembra do pombo Correia, que vocês não vão esquecer, né? Raimundo Corrêa. Ele escreveu, né? Vai-se uma pomba, vai-se outra, outra mais. As pombas vão-se dos pombais, mas aos pombais elas retornam. Bem legal esse poema, As Pombas. E o Alberto de Oliveira é o poeta... Mais médio, mas ele tem um apelido também, agora não... não era... O poeta do mar é o Vicente de Carvalho. Alberto de Oliveira, não me lembro se ele tem um apelido agora. Ele fugiu. Aqui as obras dele... Tá? O importante é vocês saberem disso. Poeta das estrelas, poeta das pombas e o mais frio de todos eles, o Alberto de Oliveira. Ok? Trouxe um trechinho aqui um poema aqui do Olavo Bilac. Decorar o nome do Olavo Bilac? Não precisa decorar. Longe do estéril turbilhão da rua, beneditino se compara àqueles religiosos, né, que ficam lá enclausurados, rezando. Escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Olha ele falando do cara fazendo a poesia, né? Trabalha, teima, lima, como se fosse um instrumento que ele estivesse fazendo ali. Sofre e sua. Suor, né? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego, voltando aos valores da Grécia. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, beleza da escrita, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Vamos analisar isso aqui, ó. Pegando aquela primeira estrofe lá. Ó. Longe do estéril turbilhão da rua, aquela imparcialidade, né? Não vai para nenhum lado, o poeta não tem nada que ver, não tem que denunciar os problemas sociais, essa é a ideia do parnasianismo, não interessa, a única coisa é a arte pela arte, ou arte sobre a arte. Beneditino escreve, aqui a gente encontra, eu já falei para vocês isso, quando a gente está falando da escrita, falando na escrita, da escrita, entenderam? Tipo, uma poesia, ele está falando que está escrevendo, se chama metalinguagem. Tá? Então, metapoesia, metapoema, metalinguagem, quando é o código falando dele mesmo. Eu já expliquei para vocês, quando eu estou escrevendo, falando sobre como escrever, isso é uma metalinguagem. Tá? Se eu desenho aqui uma pessoa desenhando, é uma metalinguagem. Tá? É o código falando dele mesmo. Isso eu falei isso na última aula. Longe do estéril turbilhão da rua, como falei, imparcialidade. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. É o trabalho, né, a arte pela arte. Para os parnasianos, o objetivo da arte é ela mesma. Não tem nenhum outro objetivo, não tem o objetivo de denunciar a realidade, não tem objetivo de criticar a burguesia, não, é somente e pura arte.
Aqui temos algumas rimas. E tem questões que caem assim, ó. Que tipo de rima está sendo cobrada aqui? Se é AA, BB, ABBA, tá? Então, não se assustem que eu vou explicar como é que funciona isso aí. Se vocês encontrarem essa sequência de AB, AB, ABC, tá? Isso é uma forma de contagem das rimas. Por exemplo, no primeiro verso é colocado a letra A e na próxima rima, que combina com o primeiro verso, é também repetida a letra A. E no próxima rima aqui, no caso, os dois vermelhos, é BB. Tá? Então a primeira rima é A, a segunda rima é B. A outra rima que combina com a A é A também. Deu para entender isso aí? Então aqui no caso é A, B, B, A. Essa é a sequência rimática. Tá? Pode aparecer lá esse jeito para vocês marcarem, né? Os versos abaixo, qual a sequência de rima, sequência rimática? A, B, B ou A, B, B, A? Vocês vão ver aqui, ó. Qual que é essa aqui? Repitam para mim. A, B, B, A, né? Entenderam essa parte? É ruim de explicar, mas acho que deu para sacar. E essa aqui, como é que fica? Mesma coisa, né? A, B, B, A. Que A, a primeira rima, segunda rima B, ela vai rimar com a segunda aqui, B também, e essa aqui que rimou com a A. Tá? Então aqui nós temos as rimas alternadas. Também a gente vai explicar numa aula aí só de rimas sobre isso. Mas só para você ter uma noção do parnasianismo, que ele lida muito com essas estrofes e rimas. Tá? Aqui eu coloquei um exercício para a gente praticar antes de partir para a aula de redação. O texto tematiza a arquitetura do poema, verdadeiro ou falso? Está se referindo esse poema que eu citei agora há pouco. O que vocês acham? Ele está falando da arquitetura do poema? Como que se faz o poema? Sim ou não? Verdadeiro, né? Ele está falando, né? Como que escreve, como que sofre, sua para fazer o poema. A gradação que aparece na primeira estrofe funde o trabalho do poeta ao do operário? Ele está comparando ali ao ourives, né? Então é verdadeiro também. Só se atinge a arte pura com a perseverança de um beneditino? E aí, será que é isso? Ele compara, né, o beneditino. Então ele está falando exatamente, verdadeiro também, porque o beneditino é aquele cara que se encerra lá e reza, então ele tem uma disciplina, e a disciplina do poeta tem que ser igual, perseverança. No texto, Olavo Bilac faz uso dos sentidos, principalmente do tato. Tem essa parte aí que ele fala do tato? Acho que não, né? Então isso aqui é falso. Ok. Metrificação. Então aqui, ó, aquela divisão que eu falei para vocês da 10 sílabas, 12 sílabas, tá? Então vocês me ajudam em contar aqui, ó. Essa divisão não é feita com a separação silábica que vocês estão acostumados, tá? Ela é feita com a separação sonora. Então é os sons que ditam aí a divisão dos versos, tá? Então vamos contar quantas sílabas poéticas tem aqui, que pode cair lá na ESA. Quantas sílabas poéticas tem tal verso? Você tem que saber fazer essa contagem, que não é normal, tá? Então eu pego aqui, ó, longe, duas, que normal, né? Longe, do, 3. Quando tem duas vogais, ele se une em uma sílaba só. Então, longe, des, tério, 6. Ajudem. Turbilhão. 9, né? Da, 10. Rua, 11, 12. Certo? Vamos contar de novo. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alguém tá mal de conta aqui. É 11 ou 12? Vamos de novo. Na primeira vez que foi falar, tu juntou o do, es em duas diferentes. Na tua contagem. Ah, tá. Então foi aí o erro. Então são 11 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 11 mesmo, tá? Ótimo. É aqui que eu queria chegar. Na contagem, então, a última palavra, pela regra, você conta até a última sílaba tônica. Tá? Então, a última palavra ela não é contada completa. É até a última sílaba tônica. Então, como que eu sei a sílaba tônica de rua? Não tem acento para diferenciar, né? Então, o macete é gritar a palavra. Não vão gritar na hora do concurso, para saber. Mas, mentalmente ali, né? Como que a gente grita a palavra rua? Rua! Ou rua! Né? Não é. Então, rua, a sílaba tônica é ru. O a gente tira. Então, esse primeiro verso tem quantas sílabas poéticas? 10 sílabas. É o chamado, então, decassílabo. Se a gente contar, levando em conta que, eu acho que é do Olavo Bilac esse poema, né? Se tem 10 aqui, vai ter 10 em todos os outros. Se não ter 10, o poeta ele diz que tem, porque é ele que manda no verso ali, né? Ele dá uma ajeitadinha ali. A contagem correta é essa. Quando tem duas vogais juntas numa sílaba só, e a última palavra conta até a sílaba tônica. Se for uma proparoxítona, não vai contar duas sílabas, né? Que a proparoxítona é a primeira, a sílaba mais forte, a antepenúltima. Vamos contar essa outra aqui, ó. Beneditino escreve no aconchego. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aconchego, o go fica para fora. Então, mais um verso ali de 10 sílabas, dodecassílabo. E assim segue toda ela. Entenderam aí como é que faz a contagem? Então, a contagem é bem simples, é sonora, tá? É fonética. Vocês aprenderam fonética já ou não? Ok. Profissão de fé, do Olavo Bilac. Olha esse poema dele aqui, ó. Aquele que eu citei no começo, ó. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix perfeito. Por isso corre, por servir-me, sobre o papel, a pena, como em prata firme corre o cinzel. Corre, desenha, enfeita a imagem. Ele está falando sobre a poesia, comparando ao ourives. A ideia veste, ou seja, a ideia não interessa, ela é revestida pela perfeição, pela beleza formal. A ideia não importa. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito. Ele está comparando, então, a uma oficina, o trabalho do poeta. Padrão, né? Legal. Interessante. Esses aí foram, então, os nossos parnasianos. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, a tríade parnasiana aí que movimentaram o fim do século XIX. A próxima aula de literatura vai ser o simbolismo de Cruz e Souza e o pré-modernismo chegando no século XXI, dando pontapé para o fim da literatura. Vicente de Carvalho, bem lembrado. Tem outro poeta, Vicente de Carvalho, que é considerado o poeta do mar, né? Menos importante, mas
que é interessante que a gente saiba da existência dele. Ok? Alguma dúvida aí sobre o impressionismo e o parnasianismo? Alguma contribuição que vocês possam dar? É uma escola, duas escolas meio ruim de estudar, não é muito interessante igual o romantismo, igual o modernismo que vai vir na sequência, mas o edital cobre, a gente tem que estudar, parnasianismo. Certo? Tranquilo a literatura? Sá foi aluno novo. Tá? Então a literatura dessa parte é isso aí. A gente vai estudar agora um pouco da redação, tá? Que vocês estão me devendo aí. Tá? Eu acho que eu vou desligar nosso vídeo aqui, a aula de redação. Todo mundo já está meio que sabendo. Lembrando que eu vou reforçar em um sábado, aí a gente vai marcar sábado de manhã para ter essa aula. E a gente vai continuar praticando aí, tá?